E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano Brother. Tô fumando aí bem louco hoje, azar, tira as crianças da sala. Mas é que eu tô nervoso, o jogo acabou de terminar e... Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todo torcedor do Grêmio que foi ao estádio. Em segundo lugar, eu queria dizer que a gente não deve se emocionar. Que nem eu estou emocionado. Mas o Grêmio ganhou, pessoal. Ganhou, melhorou agora sobre si mesmo com vitória, né? E... Cara, primeiro, hoje eu fiz aqueles vídeos curtinhos ali, o shorts. Ah, uma coisa eu queria falar, Hoje não tem abraço, né? O jogo terminou, já vim fazer o vídeo. Então tem um cara aí que falou que tem uma filhinha e a esposa, o casal e a família olha o canal aí, pediu para mandar um abraço. Se possível, manda de novo aí. Se não me engano é de Pernambuco, alguma coisa assim. Mas, porque eu vou procurar e na hora dos abraços eu vou mandar. Manda o nome da menina. Pequenininha, nenê, é um nenê, eu gosto dos nenê, os nenês são engraçados. É isso aí, tá? E no próximo vídeo aí vai ter os abraços. Mas vamos lá, pessoal, vamos comentar essa vitória do Grêmio, né, sobre o Juventude na Arena. Importante vitória, necessária vitória, vital vitória para o Grêmio. Né, tivemos a volta do Paulo Miranda aí nesses vídeos shorts. Hoje de manhã, quando eu soube da notícia, eu estava indo no mercado e ainda pensei, pá, vou ter que contar isso aí. Não, pelo amor dos meus filhinhos. Né? Ferreira no banco, o Jean-Pierre no meio, né? Com Douglas Costa, Alisson e o Diego Souza. Eu no início achei Vidiaçante, né? Eu achei o meio-campo muito lento, né? E a ausência do Ferreira, por mais que em certas circunstâncias nem deveria jogar, né? Mas nós não estamos vivendo um ano normal, e é o que tem, um monte de outras coisas. Mas o Grêmio se comportou bem. Em primeiro lugar, meus parabéns à torcida do Grêmio, né? Que apoiou enquanto o time esteve em campo. Se tivesse perdido, tinha que sentar o cacete. Mas enquanto o teu time, a tua camiseta, o teu clube, o teu trapo, a tua bandeira, a tua religião, a tua tatuagem está em campo, caralho, tu tem que apoiar. Tem que apoiar o tricolor. Depois, né? Então a torcida, de certa forma, ganhou o jogo e meus parabéns mais uma vez à torcida do Grêmio, né? Então o Grêmio começou com o Breno, o Wanderson, o Paulo Miranda, Tec e na esquerda o Rafinha, o Kahneman, né? O Thiago Santos, o Vidiaçante, que para mim foi o melhor em campo, né? Alisson, Douglas Costa, Jean-Pierre e Diego Souza, essas coisas aí, isso aí. E o Grêmio jogou bem, o Grêmio pressionou, foi para cima do Juventude, que tentou uma tática até de certa forma de segurar, tentar atrapalhar o time do Grêmio, deixar o Grêmio ficar nervoso, tentar jogar no erro do Grêmio. E o Grêmio teve ao mesmo tempo assim a posse de bola, uma movimentação melhor no meio campo. Jean-Pierre dessa vez conseguiu movimentar o meio campo junto com um motor, né? Um volante quase um meia, que é esse Vidiaçante, né? Que movimenta o meio campo. Simples. Pega a bola, recebe e aparece. Pega a bola, recebe, tenta aparecer, puxa a marcação, o outro aparece. Então toca e corre, toca e corre, né? E briga e se empenha em campo. Então foi um grande, para mim foi o melhor jogador em campo. O Jean-Pierre hoje conseguiu movimentar, né? Perdeu bolas, foi sonolento, assim, é displicente, parece às vezes fraco, sem ter interesse em brigar e deixa facilmente ser desarmado.
mas ao mesmo tempo brigou, marcou, até carrinho deu, né? Então foi muito importante, o Grêmio até decaiu. Sou obrigado a dizer um abraço aí para o Gabriel, né? Quando o Jean-Pierre saiu. Alisson foi um brigador, mas o Grêmio esteve longe de ser um Grêmio, vamos dizer, real, né? Numa realidade contra o Juventude. Óbvio que o adversário conta, mas ao mesmo tempo que o Grêmio vinha perdendo para times piores. O Grêmio era caquético em campo, houve uma grande reação, uma mobilização torcida e jogadores. Então o Grêmio abre o placar, né, com o Diego Souza, com o Douglas Costa, depois Diego Souza, né, e ali o Grêmio ganha o jogo com todas as dificuldades, pus muito erro de posicionamento, lentidão do meio para trás, Thiago Santos muitas vezes ficando sozinho, se obrigando a ser violento demais, né? Paulo Miranda, não sei se está voltando agora, mas com os mesmos defeitos, pois é ele que falha, e isso é um defeito, não sei se defeito ou falta preparo físico, que no fim do jogo ele entrega, ele para, ele deixa, não sei, cara, parece que ele deixa pro outro, sabe? Tipo, não vou nessa, tá no fim do jogo, sei lá, cara, porque ele deu duas entregadas, a falha é dele, né? Mas aí é do treinador. Então, assim, muito erro de posicionamento defensivo, quando perde a bola, né? E, cara, a zaga, assim, lenta, realmente lento. Quando entrou, depois que saiu o Kahneman, o Rodrigues, que é um zagueiro rápido, o lento era no voltar. E o Paulo Miranda, meu Deus do céu, eu acho que nisso o Mancini vai ter que rever as situações de Jeromel, parece estar voltando aí, né? Então o Grêmio abre o placar muito cedo, né? Vidiaçante depois desconta, segundo tempo, o Grêmio teve o jogo na mão e por erros defensivos, né, deixa o Juventude fazer o primeiro e descontar lá no finzinho, né? Descontar com falhas do Paulo Miranda, né? Difícil porque eu não anotei nada, eu fiquei nervoso, eu realmente me emocionei em ver a torcida e a esperança de que mais uma vez não reverter uma situação difícil na nossa história aí. Quem acompanha o Grêmio ano a ano, seja em que série o Grêmio esteja, seja em que campeonato o Grêmio esteja jogando, né? Então eu estou muito preocupado com essa situação do Paulo Miranda e com os problemas do Grêmio, principalmente hoje, do que eu vivenciei e vi do meio para trás. Só que tem um detalhe, eu achei o Grêmio mal escalado. Eu gostei das substituições do Mancini, onde não foi bem 6 por meia dúzia, mas, por exemplo, no momento certo botou a velocidade do Ferreira, né? Porque a gente já pensa, por que o Ferreira não joga? Tem aquela coisa, não, opção do cara. Fica no banco, mas entra no segundo tempo. É dito, como muitas vezes, aí, a boca pequena como um jogador do segundo tempo. Não trocou 6 por... não fez essas substituições desorganizadas, aonde a gente não entende bem, fica procurando a mudança no esquema, ou às vezes não tem mudança nenhuma, como eu já vi botar 2 lateral no mesmo lado, né? Substituições como o Filipão mesmo, ou às vezes não fazia assim, ou fazia assim por um momento que botava 3 volantes, tirava 3 defensivos, botava 2 na frente, 1 na defesa, a confusão. Não, coisas com fundamento. Então, deu esperança a nós, torcedor. E principalmente os 3 pontos veio, já que é para começar a reação tardiamente, então começou, né? E agora, se não me engano, tem 1 semana para trabalhar esse próximo jogo, se não me engano, é com o Atlético Goianiense. Então, assim, começo a ter esperanças, pessoal. Um abraço aí também a Denis Abraão aí, que gargantear, gritar e berrar pode ser que às vezes não dá certo. O brio, falar real, né?
ter colhões, coisa que o vice-presidente de futebol tem, às vezes no estágio que está, não dá certo. Mas isso, essa é uma atitude, é um tipo de vice-futebol, ou a situação de ter realmente um vice-futebol, não mandrakes e fronhas, né? Já, há muito tempo a gente já deveria ter tido lá, depois que perdemos Odorico Roman, que teoricamente substituiu, vamos dizer assim, quem puxava as rédeas do Renato, que era o nosso falecido e querido Espinosa, técnico campeão mundial, o Renato artilheiro, né, fazendo os 2 gols do Mundial para nós. Então, que falação, meu Deus do céu, que loucura é isso aí, Dale Grêmio!